50 mil mulheres negras marchando juntas, em suas diversas belezas, cabelos e tons de pele. Mulheres de todas as regiões do país, reunidas em Brasília, para reivindicar um novo pacto civilizatório, ao mesmo tempo em que reverenciam a ancestralidade. Aconteceu em 18 de novembro de 2015, a Marcha Nacional das Mulheres Negras contra o racismo, a violência e pelo bem viver. Atenção, atenção, está passando. Oi, eu sou a Beatriz de Oliveira, repórter do Nós, e esse é o quadro Vizinha, cê tá ligada? Do podcast Conversa de Portão. A gente sabe que o corre do dia a dia na quebrada entre pagar as contas e sobreviver ocupa muito espaço na nossa mente. Por isso, viemos trocar uma ideia sobre as principais reportagens que estão rolando no nosso site, para trazer esses assuntos também para as nossas conversas. A matéria que a gente vai comentar hoje foi publicada em julho de 2022 e conta sobre a primeira Marcha Nacional de Mulheres Negras. Neste ano de 2025 vai acontecer a segunda Marcha Nacional em Brasília, que pretende reunir 1 milhão de mulheres negras reivindicando reparação e bem viver. O movimento ocorre 10 anos depois da primeira marcha, por isso, vale relembrar o que foi esse acontecimento histórico para o movimento de mulheres negras e para a política brasileira. A marcha reuniu 50 mil mulheres do país inteiro, na mais ampla diversidade do que somos nós, mulheres negras, jovens, idosas, sindicalistas, estudantes, mulheres do axé, mulheres de outras religiões, mulheres militantes de partido e contrapartido, enfim, foi muito diverso. A sensação que todas nós que participamos lá em Brasília compartilhamos sempre que a gente conversa, foi para mesmo as mais velhas uma sensação inédita de força, ver Brasília enegrecida, com aquele monte de mulheres. Essa fala é de Luciana Araújo, integrante da marcha e coordenadora de comunicação do Sintrajude, Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no estado de São Paulo. Naquele 18 de novembro de 2015, as manifestantes partiram do ginásio Nilson Nelson, onde os ônibus chegaram e algumas estavam acampadas. Percorreram todo o eixo onde fica a esplanada dos ministérios. No meio do caminho, tiveram que lidar com grupos acampados que pediam a volta da ditadura militar e o fim do governo Dilma Rousseff. Por exemplo, já tinha um acampamento lá no Congresso Nacional pedindo a volta da ditadura militar e o fim do governo Dilma já há algum tempo. E quando aquele bando fascista, hoje a gente pode dizer bolsonarista, na época a gente não sabia que era exatamente aquilo. Quando eles veem a gente chegar e passar com aquele monte de mulheres, eles vêm para cima da marcha, com ameaças, chegaram a disparar tiros. Depois, as mulheres seguiram até a Praça dos Três Poderes, onde havia uma audiência agendada com a então presidente Dilma Rousseff, a quem entregaram uma carta com as reivindicações do movimento. O documento, entre outras coisas, pedia pela garantia do direito à vida, à humanidade, ao trabalho, à moradia, promoção da igualdade racial, justiça ambiental, segurança pública e educação. Eu costumo dizer, de minha parte até um pouco clichê, que existe um Brasil antes da marcha e um Brasil depois da marcha. Embora todas as mazelas tenham piorado, se não houvesse a marcha, talvez a nossa situação, em particular de nós, mulheres negras, estivesse ainda pior no cenário que o Brasil tem. Porque depois da marcha foi impossível continuar aquele discursinho de mídia de sociedade pacífica e não racista. As nossas pautas efetivamente entraram no debate público nacional.
A Marcha Nacional de Mulheres Negras foi pautada pelo conceito de bem viver, criado pela ativista e engenheira agrônoma Nilma Bentes. Essa visão permite vislumbrar uma nova forma de viver em sociedade, com justiça, equidade e bem-estar, em que as múltiplas existências convivam entre si. Um trecho da Carta da Marcha diz: nossa concepção de bem viver é incompatível com um capitalismo racista, patriarcal e excludente, que nos engessa em espaços sociais de exploração, subalternidade e marginalidade, e que associa a qualidade de vida a consumo. A ideia de reunir mulheres negras em Brasília surgiu 4 anos antes. Foi em 2011, durante o Encontro Paralelo da Sociedade Civil para o Afro 21, Encontro Ibero-Americano do Ano dos Afrodescendentes, em Salvador, na Bahia. Em 2014, foram criados núcleos impulsionadores nos estados para organizar a ida das manifestantes, pensando inclusive na arrecadação financeira. A gente fez de tudo, vendeu bolo, camiseta, bota, pediu dinheiro em sindicatos, mandatos, uma série de atividades, cervejada, feijoada, enfim. A marcha não teve fim em 2015. A partir daquele ano, estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais passaram a se organizar para marchar em suas localidades. É no mês de julho que acontecem as marchas pelo Brasil, normalmente no dia 25, em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribenha. No Brasil é também o Dia Nacional da Teresa de Benguela, mulher que liderou o Quilombo do Piolho no atual estado do Mato Grosso. Além da marcha em si, também ocorrem diversas atividades culturais durante o mês, que ficou conhecido como Julho das Pretas. Neste ano, as marchas do 25 de julho estarão voltadas para pautar a Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver, que acontecerá em 25 de novembro, em Brasília. No nosso site, reunimos a programação das marchas de mulheres negras em 6 cidades brasileiras. Confere lá. Vizinha, aqui vão mais algumas notícias para você se ligar e que estão no site do Nós Mulheres da Periferia. Rebeca Leteia se define como uma cidadã do mundo. Já visitou 50 países e conhece todos os 26 estados brasileiros. Criou um coletivo de mulheres negras viajantes chamado Bitonga Travel, a partir de uma viagem com um grupo de mulheres para o Guarujá, litoral de São Paulo, em 2019. Atualmente, mais de 250 mulheres fazem parte do coletivo. Entre elas, a diversidade de gerações, chegando a ter senhoras com mais de 80 anos de idade que marcam presença nas viagens. Entre os objetivos da plataforma está o de compartilhar histórias de mulheres negras que viajam, a fim de incentivar outras a fazerem o mesmo. Está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o projeto de lei 638, que torna obrigatória a fixação de cartazes ou placas informativas sobre aborto em estabelecimentos públicos ou privados relacionados à área da saúde em todo o estado. O projeto paulista tem semelhanças com um PL aprovado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e sancionado como Lei Municipal 8.936, pelo prefeito Eduardo Paes. A Lei Carioca também determinava a obrigatoriedade de fixação de cartazes em unidades de saúde com mensagens em relação ao aborto. A legislação carioca, no entanto, foi suspensa por decisões judiciais em 2 ocasiões distintas. A história de Marisa Luana Alves Machado, de Taboão da Serra, periferia de São Paulo, é parecida com a de muitas mulheres e mães. Ela divide o tempo entre 2 trabalhos e na atenção aos filhos. Seu dia começa na madrugada. Por volta das 3h30, ela já está em pé. Enquanto a cidade dorme, ela se prepara para mais uma semana de trabalho. Marisa vende café da manhã na rua. Trabalho muito comum em pontos de ônibus e estações de metrô e trem em São Paulo. Acesse o nosso site para conhecer mais sobre a trajetória dela.
Essa foi a nossa conversa de portão de hoje. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. E para quem quiser saber mais, lá no Instagram, @nós_mulheres_da_periferia. E no site vocês encontram mais conteúdos sobre o episódio de hoje. Também linkamos aqui na descrição do episódio textos que podem te ajudar a refletir sobre o tema. Até mais, vizinhas! O roteiro, narração e edição desse episódio são meus, Beatriz de Oliveira.